Josué 14, a partir do verso 6, e eu quero lembrar você que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém? Meus irmãos, por favor, entenda isso urgentemente para a sua vida, para a sua história, para a sua genealogia. A Bíblia, ela chegou até nós como um milagre. Deus fez as suas mensagens atravessarem os séculos, chegar até nós para nos orientar. E todo esforço de Satanás é para que você não valorize a palavra, porque essa palavra gera vida e direção para as suas escolhas. Portanto, ame, estude e valorize a palavra. Josué 14, a partir do verso 6, diz o seguinte: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe o que o Senhor disse a Moisés, o homem de Deus, lá em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, o servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. E eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. E por isso, naquele dia, Moisés me jurou, dizendo: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, e Ele, como prometeu, fez. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. E ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Portanto, dei-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Calebe, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho do quenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebrom era chamado Kiriat Arba, em homenagem a Arba, que foi o maior dos Enaquins, e a terra teve descanso da guerra. Amém? O Salmo 108, ele inicia dizendo: firme, ó Deus, está o meu coração, por isso cantarei louvores a ti. Deixa eu perguntar para você, qual foi a última vez que você espontaneamente começou o dia dizendo: Senhor, o meu coração está firme nas suas promessas? Deixa eu perguntar para você, o seu coração está firme nas promessas do Senhor? Amém? Amém. Sim ou não? Sim. Glória a Deus. Aqui nós estamos diante de um homem que tinha um coração valente. E como nós precisamos de pessoas que tenham um coração valente, eu não estou falando lá do William Wallace, né? Do filme Coração Valente, não sei, os mais antigos se lembram. Quem se lembra do filme Coração Valente? Tudo a velharada aí acima de 40 anos, com certeza. Né? Você joga um verde assim, estou brincando. Um dos meus filmes favoritos também. E como aquele homem, né, foi valente na sua luta pela independência da Escócia, enfim, eu estou falando de um coração mais valente, que é o coração daqueles que, na jornada da vida, independente das adversidades, enfrentando muitos inimigos, permanecem com o coração valente, lutando para desfrutar das promessas de Deus. Eu pergunto de novo, tem coração valente nesse lugar? Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aprender com esse homem Calebe o que é ter um coração valente. Eu coloquei aqui como subtítulo, perseverando na promessa, porque o verdadeiro coração valente de um crente, de um servo do Senhor, ele precisa estar em conexão com os céus para perseverar nas promessas, e a perseverança é necessário para aqueles que desejam de fato alcançar o que o Senhor prometeu aos seus.
Deixa eu te colocar nessa história, a maioria já conhece, mas você sabe que Moisés é usado por Deus para tirar o povo de Israel da escravidão lá do Egito e levar à terra prometida. Quando Moisés chega para o lugar onde tem essa terra prometida, é interessante isso. É uma terra prometida porque Deus prometeu, uma terra que mana leite e mel, mas não é uma terra que está vazia. Não é uma terra onde vão estender um tapete vermelho, olha, pode vir chegando, está tudo bem, isso aqui é para vocês. Não, lá tinha povos pagãos, povos idólatras, e a garantia de Deus é, eu vou dar essa terra para vocês, mas vocês também têm que conquistar. Eu vou dar vitória para vocês frente aos inimigos. E Moisés manda 12 espias, vão dar uma olhada como é que é a terra e tal, e você sabe que 10 voltam trazendo um relatório péssimo, negativo, dizendo, olha, de fato a terra é boa, a terra é fértil, dá uma olhada no tamanho desse cacho que a gente encontrou lá, um cacho de uva que 2 homens têm que carregar, só que já era. 10 deles falaram, Moisés, é impossível entrar naquela terra, porque os homens que nós vimos eram gigantes, da descendência de Enac, dos Enaquins. Não tem como, os camaradas são muito fortificados, guerreiros valentes. E eles chegam a dizer que eles pareciam gafanhotos diante dos inimigos. Porém, Josué, quem vai substituir Moisés, e esse tal de Caleb, quando houve aquele relato negativo de outros 10 espias, eles rasgam a roupa deles, eles dizem, pelo contrário, Deus está conosco, nós vamos para dentro, vamos conquistar, nós vamos comer aquele povo como se fossem pão, vamos conquistar. Só que, infelizmente, o discurso negativo já tinha dominado o coração do povo, o povo não aceita o relato de Josué e Caleb, abraçam o relato dos outros 10 espias e, infelizmente, muitos, milhares e milhares de israelitas que receberam a promessa, que saíram do Egito, que viram o mar abrir, pão cair do céu, água sair da rocha, coluna de fogo durante a noite e sombra durante o dia na nuvem, eles duvidam do Senhor e, durante 40 anos, andam pelo deserto e toda geração de adulto vai morrendo. Passa-se 40 anos, uma nova geração vem, aqueles que saíram criança, adolescentes, abaixo de 20 anos lá do Egito, eles agora estão com uma outra mentalidade, viram o que aconteceu no exército e agora eles estão vindo para conquistar a terra. E sob a liderança de Josué, eles vão entrando, você conhece lá, a primeira cidade destruída, Jericó, os muros caem, e eles vão conquistando um povo atrás do outro, e a bênção do Senhor é sobre eles. Mais ou menos uns 5 anos de conquista ali, chegou o momento agora de oficializar a divisão da terra entre as 12 tribos de Israel. E naquele encontro, é o texto que nós lemos. Caleb se levanta dizendo, Josué, meu líder, deixa eu te lembrar de algo importante. Há uma promessa sobre a minha vida e eu vim aqui reivindicá-la. É maravilhoso que nós vamos ver, e eu quero conferir versículo por versículo, porque ele começa o seu discurso, Caleb, um velhinho agora de 85 anos, começa o seu discurso dizendo assim, você sabe o que o Senhor disse ao meu respeito para Moisés, que era um homem de Deus lá em Cades Barneia. Olha só que interessante isso. Nós estamos falando de um homem que ele tem noção qual foi a promessa específica que Deus deu para ele. E se a gente voltar um pouco na Bíblia, 2 textos eu leio com você para nós vermos qual foi a promessa. Números 14, 24, o texto diz assim, o Senhor falando, o meu servo Caleb, ele tem um outro espírito desses que murmuraram e me segue com integridade. Portanto, eu o farei entrar na terra que foi observar e os seus descendentes herdarão essa terra. Lá em Deuteronômio 1, 35 e 36 diz assim, o Senhor dizendo, ninguém desta geração má verá a boa terra que eu jurei dar aos seus antepassados, exceto o Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e eu darei a ele, aos seus descendentes, a terra que ele pisou, pois seguiu o Senhor de todo o seu coração. 45 anos se passaram. E nós temos aqui um coração valente, de 85 anos, dizendo, eu ouvi o Senhor prometendo algo para mim, e disso eu não vou abrir mão. Dai-me a terra que o Senhor me prometeu. Eu acho maravilhoso.
Porque é alguém que passou 45 anos vendo os seus contemporâneos de idade ficarem para o deserto, morreram, mas ele nutriu o seu coração com a esperança, com a confiança e com a certeza que a palavra do Senhor sobre a sua vida não cairia por terra, e isso ele está reivindicando. Pergunta para quem está do seu lado o seguinte: o que Deus prometeu para você? Deus fez uma promessa para a sua vida? E a pergunta é, diante de muitas pessoas desanimando do seu lado, diante de muitas pessoas não desfrutando das promessas de Deus ao seu redor, como está o seu coração? É um coração valente, que continua nutrindo com a promessa? Porque aqui está, e presta atenção nisso, aqui está o segredo de você passar tantos anos sem perder a esperança naquilo que prometeu. É você ter a certeza que a promessa de Deus sobre a tua vida não depende de circunstância favorável ou do tempo. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, porque o Senhor não mente e a palavra dele não cai por terra. Ele, nesse momento, vai agora lembrar do que aconteceu lá atrás. E ele diz no verso 7 que nós lemos: eu tinha 40 anos de idade quando Moisés, servo de Deus, me enviou de Cades Barnea para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança, mesmo quando os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar de medo, eu escolhi ser inteiramente fiel ao meu Senhor. E aqui é maravilhoso, quando nós identificamos essa característica de um coração valente que permanece nas promessas. Ele já lá atrás havia se posicionado na sua vida a não fazer escolhas baseado na opinião dos outros. Ele fez uma escolha para si que não vai seguir a massa por seguir, ou que não vai na onda da galera por ir. Ele sabe, entre a opinião humana e a opinião de Deus, entre o que as pessoas falam e o que Deus fala, ele sabe, eu preciso ficar com a palavra de Deus. E isso faz toda a diferença, porque na nossa trajetória de vida, sempre vai ter alguém, e muitas vezes vai ser a maioria, te convidando para um outro caminho ou te propondo uma outra maneira de viver. E não aquilo que Deus tem falado. E eis aí uma grande oportunidade de fracassar, quando você não sonda o que Deus está falando, mas permite que a sua vida seja conduzida pela opinião alheia. Cuida, vigia com a sua alma. Raramente a maioria está certa. E muitas vezes a pressão é tanta que eles vão, inclusive, se levantar contra você se o teu posicionamento for diferente. Foi o que aconteceu lá atrás, 40 anos antes, quando Josué e Caleb falaram, não é assim. Os outros pegaram em pedras para apedrejá-los. Mas eles sabiam, nós, se preciso for, morremos, mas não vamos abrir mão do que Deus falou para nós. E eu gosto dessa expressão aqui, que justamente fala do manter-se inteiramente fiel ao Senhor, que é o chamado de Deus para todos nós. Escute isso, eu vou aqui com o pastor falar de uma maneira explícita para você entender. A promessa, ela é desfrutada por aqueles que escolhem seguir fielmente ao Senhor. Não adianta você querer servir ao Senhor parcialmente, achando que a promessa virá. Ou é tudo, ou é nada. Vocês me entendem, amém? Vocês estão me olhando assustado. E eu nem ainda pedi para vocês colocarem o cinto de segurança, né? Tem pessoas que acham que a promessa vai vir só por ele frequentar a igreja nas quintas-feiras à noite. Não muda de vida,
continua dando calote, continua mentiroso, continua adulterando, continua preso na pornografia, continua enchendo a cara na cachaça. Não, mas eu estou indo na igreja, estou até fazendo uma corrente de fé. Ei, a corrente da quinta é para fortalecer a tua fé, para que essa fé te capacite a mudar de vida e você obedeça a palavra de Deus. Assim a promessa chega. É necessário servir inteiramente ao Senhor e que você se posicione dessa maneira. Se quiser de fato viver as promessas do Senhor, se entregue totalmente. E eu posso te garantir, nada na vida trará mais plenitude ao seu coração do que essa entrega completa ao Senhor. Vale muito a pena. Amém? Quando nós seguimos a vontade de Deus, a opinião da maioria se torna irrelevante diante da certeza da promessa que Ele nos fez. Portanto, por favor, no seu dia a dia, na sua conduta diária, nos seus grupos de WhatsApp, aonde você for, o que você fizer, busque a aprovação de Deus muito acima da aprovação dos homens. Verso 10, ele dizendo: pois bem, o Senhor me manteve vivo, como Ele prometeu. E foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui eu estou hoje, com 85 anos de idade. Que coisa maravilhosa. Um coração valente, ele sabe que todos aqueles dias que ele viveu é porque o Senhor esteve com ele. E nós precisamos ter essa certeza, saber que todos aqueles que mantêm a aliança com o Senhor, esses sim desfrutam a promessa. Eu acho maravilhoso o exemplo de Caleb, porque não é alguém que sobreviveu. Nós vamos ver no texto que a alma dele está viva, não é apenas o corpo, o coração batendo. A alma está viva. Eu conheço pessoas de 20 anos que já morreram, não sonham mais. O espírito definhou. São pessoas negativistas para tudo. Sempre reclamam, murmuram, só sabem falar mal, não enxergam expectativa de futuro, porque permitiram que tanto lixo fosse depositado na sua alma, que acabaram definhando. É simples. Dá uma olhada no nível de melancolia de muitos jovens e adolescentes hoje. Eles literalmente se apegam a tudo aquilo que é distorcido, fracassado, humilhante, depravado. E claro, nada disso preenche a alma e a consequência é uma vida que se definha, e muitos no nosso contexto hoje estão apenas sobrevivendo. Deus não nos chamou para sobreviver, Deus nos chamou para a vida e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Aqui nós estamos diante desse coração valente. Ele está vivo, ele está animado, ele continua sonhando com as promessas. Mesmo caminhando pelo deserto, mesmo vendo o caos ao seu redor, o coração dele conectado com os céus. Eu louvo a Deus pela vida de Caleb, porque o que ele está vivendo aqui não é força de braço, capacidade mental, e nem ele está aqui fazendo essa declaração para a gente elogiar o equilíbrio emocional desse camarada que viu os seus contemporâneos morrerem, mas ele está lá. Não. A gente sabe, e ele vai declarar, que o que nutre a alma dele é a presença do Senhor. Ele mantém, e presta atenção nisso, ele mantém a aliança com Deus. Por isso, ele não desanima da promessa. Tem alguns que, muitas vezes, a gente precisa corrigir isso, alguns dizem assim: quem tem promessa não morre. Você já ouviu isso? Está parcialmente correta essa frase, nós vamos corrigir essa noite aqui. Porque o povo que saiu do Egito, eles também tinham promessa e morreram. A correção é: quem se mantém na promessa, quem cumpre a sua parte na aliança para desfrutar da promessa, esse sim viverá até que a promessa seja cumprida. Até o final, ele será nutrido, sustentado, ajudado e abençoado pelo Senhor. Mas nós precisamos cuidar disso
E presta atenção, porque às vezes tem pessoas que vão na igreja e recebem uma promessa de Deus. Porém, toda promessa, ela é condicional, porque exige que eu faça a minha parte. A partir do momento que eu acredito na promessa, a minha conduta precisa mudar para que eu esteja me preparando para desfrutar essa promessa. Vocês estão me entendendo, amém? Infelizmente, tem muito crente, muita gente que vem nessa igreja aqui, alguns até há anos, não desfrutaram a promessa e, lamentavelmente, alguns não desfrutarão justamente porque nunca cumprem o seu papel nessa aliança. A partir do momento que a promessa de Deus, ela cai no meu coração, ela muda toda a minha vida. E eu entendo que para chegar à promessa do Senhor, eu não posso sair por qualquer caminho. Se a promessa está lá, eu preciso colocar o GPS da minha vida, é nessa rota. Na rota da promessa, vivendo a promessa, obedecendo ao Senhor, abrindo mão de todas as outras vielas que o mundo possa me convidar, porque eu entendi que o Senhor tem uma promessa para a minha vida. Lá atrás, Deus usa Moisés para deixar isso bem claro para o povo que saiu do Egito. Deuteronômio 30 e 16, o texto diz assim, o Senhor dizendo, se de fato vocês guardarem os meus mandamentos, os mandamentos que hoje eu te ordeno, amando o Senhor de todo o teu coração, andando nos seus caminhos, guardando os seus ensinamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual vocês irão possuir. É desse jeito. Deus tem promessas para a minha vida, e Deus tem promessas para a tua vida. Todos nós precisamos, todos os dias, sondar o nosso coração. Senhor, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Se há algo na minha vida que eu não estou cumprindo na minha aliança contigo, corrija-me, exorta-me, ensina-me. Eu quero te agradar, eu quero te obedecer, eu quero seguir firme naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. E eu vou dizer aqui de uma maneira bem clara para todos entenderem. Tem até micro promessas que todos nós aqui já perdemos, por algum momento nós não estarmos alinhados no nosso coração com os mandamentos do Senhor. Quantas coisas boas eu já perdi por momentos que o meu coração não estava alinhado com o coração de Deus para aquela decisão que eu deveria tomar. Perdi algumas bênçãos. Muitas outras eu conquistei por o meu coração estar alinhado com o coração de Deus. Então, essas pequenas promessas precisam nos ensinar. As promessas maiores que Deus tem para a minha vida precisam de uma correção na minha alma. E eu me submeto ao Senhor, eu me entrego ao Senhor. Eu vivo fazendo e desejoso de fazer a vontade do Senhor para alcançar essas promessas. Vocês me entendem, amém? Amém. Glória a Deus. Ore para que o Espírito Santo te dê luz, discernimento. Aquela promessa, escute isso, aquela promessa da restauração da sua família, da parte do Senhor, não caiu por terra. Aquela promessa de prosperidade financeira da parte do Senhor não caiu por terra. Aquela promessa de você ver salvação na sua parentela não caiu por terra. As promessas estão aí. Agora comece a viver de acordo com a aliança. E Deus, eu preciso dar continuidade ao texto, Deus ele vai renovando forças em Caleb para ele poder alcançar a promessa completa. O texto diz, quando ele afirma que está com 85 anos, e o verso 11 me surpreende, porque ele diz assim, ainda hoje eu estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, e agora eu tenho tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época, portanto, dá-me a minha montanha, a montanha que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Glória a Deus pela vida de Caleb. Ele faz o levantamento da sua condição física, mental, espiritual, mas ele entende algo maravilhoso. Ele entende que ele precisa, inclusive, se preciso for, lutar contra os anaquins que ainda estão lá. Sobrou alguns grupos de gigantes, ele não tem medo deles.
Mas ele entende que a promessa exige um esforço da nossa parte. Várias vezes você já me ouviu falando desse púlpito, Deus não faz mágica, mas a promessa que nutre a sua fé te capacita e te anima a viver, a lutar e a conquistar. Vamos lá, deixa eu esclarecer, porque a minha mensagem é pastoral, eu vou deixar bem claro e desenhado para você sair daqui e aplicar isso na sua vida. Vamos lá, a promessa de restauração no casamento, Deus deu. Agora, aquilo que você pode fazer é responsabilidade sua. Deus deu a promessa a Caleb, mas ele está dizendo, vai ter que ter guerra? Os gigantes ainda estão lá, alguns? Estou forte, vou para dentro deles. O teu casamento vai ser restaurado quando você também se posicionar para fazer a diferença. Porque você até ora e Deus prometeu uma restauração. Você continua sendo o mesmo tipo de pessoa. Um marido grosso, estúpido, negligente e assim por diante. Você não creu piamente nessa promessa, porque não houve mudança no teu comportamento. Você continua sendo aquela esposa que desrespeita o marido, que fala palavras ofensivas para ele e chega aqui orando por uma restauração. A parte de Deus ele vai fazer, mas faça a sua. Você luta e ora pela restauração e reconciliação com os seus filhos. Mas quando você está irado, você continua vomitando palavras de maldição sobre eles. Você continua gerando traumas ao afirmar que não serve para nada, que não faz nada certo e assim por diante. Ou seja, você não creu na promessa que o seu filho seria uma bênção, que o seu filho marcaria positivamente a história dessa cidade. Você não creu. Porque você não condiz com aquilo que o Senhor falou ao teu respeito. Entenderam, amém? Ou preciso ilustrar mais? Glória a Deus. Que nós possamos receber essa graça do Senhor. E eu gosto de Caleb quando ele diz, olha, não é porque eu me alimentei certinho que eu cheguei aos 85 anos forte, não é porque eu fiz exercício todo dia, não sei se ele fazia ou não, mas ele tem uma certeza. O Senhor me sustentou. O Senhor me manteve vivo até aqui. E Ele, que cumpriu essa promessa, Ele vai cumprir todas as promessas. Dar-me a minha montanha. Meus irmãos, que coisa maravilhosa. Um coração alinhado ao Senhor recebe nutrientes na sua alma, na sua vida e até mesmo no seu corpo, que a medicina, a psicologia, a ciência humana nunca vai entender. Presta atenção no que eu vou te falar. Mantenha a sua espiritualidade viva, ativa, funcionando. E aí você já tem o pontapé inicial para construir uma vida extraordinária na sua jornada terrena. Jesus não blefou quando ele disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Ele não blefou, ele estava falando a verdade, e Jesus é Deus, ele sabe todas as coisas. O mandamento, lá em Deuteronômio 6, do Shema Israel, não foi apenas para preencher leis. Quando o Senhor falou, aquela nossa primeira busca deve ser em amá-lo acima de todas as coisas, com toda a nossa força, alma e entendimento. Deus não blefou quando disse isso. Porém, quando nós olhamos para a maioria dos cristãos hoje, eles vivem uma vida religiosa, mecânica, sem relacionamento com Deus e, consequentemente, alma cansada, família desestruturada, bolso vazio, não consegue desfrutar de uma vida abundante, não tem alegria no viver, justamente porque da boca para fora fala uma coisa, mas vive no padrão e no ritmo do mundo. Isso não funciona, porque a gente, nas nossas máscaras, engana pastor, engana marido, engana esposa, engana filho, mas Deus é aquele que sonda o teu coração, e Ele sabe aonde você o colocou lá dentro da sua alma. Vocês me entendem, amém? Eu estou aqui falando isso com amor, porque eu acredito que esse testemunho de Caleb chegou até
eu e você, até mim e você, até os nossos dias, para que de fato nós venhamos ser aqui incentivados pelo exemplo desse homem a obedecer ao Senhor, independente das circunstâncias, sabendo que a vitória, a graça, aquilo que nós precisamos, o Senhor garante quando nós vivemos uma vida em obediência a Ele. Glória a Deus por isso. E ele vai dizer assim, e eu finalizo: dê-me a montanha que naquela época o Senhor prometeu. Na época você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor, isso aqui é maravilhoso, essa última frase dele, se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como Ele prometeu. Aqui está o segredo. Alguém que tem a garantia que vai viver a promessa, que não existe gigante que possa comprometer aquilo que Deus falou. Por quê? E ele declara aqui: se o Senhor estiver comigo, já era. Se o Senhor estiver comigo, não tem gigante. Se o Senhor estiver comigo, não tem adversidade. Se o Senhor estiver comigo, não tem fortaleza grande demais. Se o Senhor estiver comigo, eu viverei e desfrutarei cada promessa de Deus na minha vida. Não é na força do seu braço, não é na sua capacidade de guerra, não é na inteligência que você adquiriu e nem nas alianças humanas que você fez. Se o Senhor não estiver com você, você não finalizará bem a sua vida e não desfrutará a promessa. É a presença do Senhor que faz a diferença na nossa história. É a presença do Senhor que nos capacita a caminhar de cabeça erguida, mesmo quando um exército se levanta contra nós. É a presença do Senhor que nos sustenta nos dias onde nós sabemos que a nossa força é pequena. É a presença do Senhor que nos faz superar as adversidades e lutar pelas promessas. Vamos se colocar em pé, eu quero orar por você. É a presença do Senhor. E o texto vai dizer assim: então Josué abençoou Calebe, o filho de Jefoné, e deu Hebrom a ele por herança. Por isso, até hoje, Hebrom pertence aos descendentes de Calebe, filho de Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor. Aonde nós concluímos tudo isso, pastor Lediel? Simples. O coração valente que consegue perseverar na promessa é aquele que escolheu manter um verdadeiro relacionamento com Deus. Simples. Todo dia. Ele entende a dependência de Deus. Todo dia. Ele escolhe falar aquilo que agrada a Deus, ouvir aquilo que agrada a Deus, ver aquilo que agrada a Deus, agir da maneira que agrada a Deus. É isso. Resumidamente, é isso. Do púlpito à porta. Esse é o momento de nós sondarmos a nossa alma e lembrar das promessas do Senhor. Há promessas para nossas vidas. Há promessas de Deus para a minha vida, para o meu ministério. E eu estou me posicionando na presença do Senhor. Não abrirei mão de Deus na minha história, porque eu quero viver cada um dos dias para a glória dele. As promessas do Senhor não caíram por terra. Hoje Ele te trouxe aqui para te lembrar. A promessa está de pé. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Fortaleça o teu coração. Permita que o Espírito Santo rejuvenesça a sua alma. A autoridade do céu sobre a sua vida para você viver uma história muito melhor do que você tem vivido. Não aceite que 2025 seja mais um ano onde a maioria dos dias foram dias cinzentos na tua alma, onde nada fazia sentido. Não aceita isso. Não aceita acordar e respirar o ar sem ter prazer na sua alma de viver. Não aceita isso. Não aceita olhar para esse casamento de fachada e achar que é normal. Não aceita ver os seus filhos na droga, na prostituição e achar que é assim mesmo. Não é.
A promessa de Deus é vida em abundância. Se posiciona como Caleb, obedeça ao Senhor. Se preciso for, restaure a sua aliança com Deus. Não abra mão de Deus na sua vida, na sua história, no seu trabalho, no seu negócio. Coloca tudo isso verdadeiramente no altar, não para inglês ver, não para os outros ver, você e Deus. Esse coração valente vai conseguir perseverar e desfrutar da promessa. Eu quero orar por você. Primeiro eu quero orar por você aqui na frente. Você que hoje se posiciona para desfrutar de uma promessa que ainda não aconteceu. Sai do seu lugar, vem aqui, ó, aqui. Restabelecer essa aliança com o Senhor, esse compromisso com o Senhor. Tome um posicionamento hoje. Vem para frente. E eu quero orar também por você. Você está desviado. O que é desviado? Desviado dos caminhos da promessa. Você está longe de Deus. Você não tem prazer na oração. Você até diz que é crente, que é cristão, mas você sabe que não está todo dia se relacionando com Deus. Vem aceitá-lo de novo. Vem aqui para frente. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, oh, aleluia, cante. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça. Firme está, ó Deus. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Ei, entenda algo. O texto finaliza dizendo que Caleb e a sua descendência desfrutou da promessa do Senhor. O que você precisa entender com isso? Quando você, um adulto que está aqui, abre mão de uma promessa de Deus na sua vida, na sua história, os seus filhos serão impactados. Quando você abre mão aqui, não quer dizer que Deus não possa fazer algo maior no teu filho, mas eles poderiam já ter vivido algo muito maior se você não tivesse aberto mão dessa promessa. Todos os dias eu agradeço a Deus, porque lá atrás o meu avô, o meu pai se posicionaram. Nós vamos viver as promessas de Deus na nossa vida. Hoje eu sou influenciado, abençoado com decisões tomadas por eles lá atrás. Quando eu nem existia, o meu avô estava lá, abrindo mão de uma vida sem Deus, humilhado, sem uma identidade, dizendo: eu preciso de Jesus. Aquilo mudou a minha história hoje aqui. Então não estou falando apenas de você, eu estou falando da sua descendência. E se você ainda não entendeu, há uma guerra espiritual todos os dias para comprometer aquilo que Deus tem para a sua vida e para os seus filhos, e para os seus netos, e para os seus bisnetos. Não abra mão disso. A promessa de Deus está de pé. Você se posiciona, vive em obediência ao Senhor. Ele vai te renovar. Você vai conquistar a sua montanha em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pastor Aguiar, ora, abençoa. Em nome de Jesus, debaixo dessa palavra nós ministramos fé, nós ministramos ousadia, nós ministramos rendição. Toda palavra liberada sobre essa casa, sobre essa vida, sobre filhos, casamentos futuros, Espírito Santo, traz alinhamento desta mulher, traz alinhamento deste homem à tua perfeita vontade.
Traz ordem, Senhor, a esses pensamentos. Traz ordem, Senhor, a esses passos, a essas decisões. Todo desalento, todo desânimo, toda incredulidade à promessa, caia esta noite em nome de Jesus. Toda desconfiança daquilo que o Senhor liberou está quebrado esta noite em nome de Jesus. Visita o coração deste homem, visita o coração desta mulher, com a alegria desta palavra, com a alegria desta promessa. Espírito de Deus, toma na mão deste homem no caminho da renúncia, todos os consertos que precisam ser feitos no caráter, nas palavras, nos hábitos, que este homem possa se posicionar, que esta mulher possa se posicionar, que toda obstrução, que todo bloqueio que reside na alma, que reside no coração, que está impedindo o cumprimento da promessa, que esta noite seja removido em nome de Jesus. Levanta esta alma, levanta este coração a abraçar esta promessa, a abraçar esta palavra em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dê a ele autoridade, dê a ela autoridade para olhar para frente e dizer à sua própria alma que viverá a promessa, que viverá a palavra liberada, que viverá a conquista anunciada em nome de Jesus. Abre os olhos, abre o coração, firma os pés em cumprimento a conquistar a promessa em nome de Jesus.